Olá! Nesta videoaula vamos abordar o conteúdo corresponsabilidade da família e da escola nas altas habilidades superdotação. Então vamos ao primeiro slide, que é o conceito de família. Bem, segundo alguns estudiosos, família é conceituada como um conjunto de pessoas que possuem algum grau de parentesco ou laços afetivos e que vivem na mesma casa formando um lar. A função da família está relacionada à socialização dos indivíduos pertencentes a ela. E nesse processo são transmitidos valores morais, valores sociais, costumes e tradições. Os conhecimentos estão decorridos dessas gerações. Bem, seguindo a nossa videoaula, nós temos aqui o ambiente familiar. De acordo com a Constituição Federal, espera-se que o ambiente familiar seja um lugar de afeto, de cuidado, de segurança, de conforto e de quê, gente? Bem-estar. Bem, isso tudo proporciona o respeito e a dignidade de cada um dos membros que compõem o ambiente familiar. Seguindo, nós temos aqui os pais superdotados, que é de suma importância nesse processo. Com relação à superdotação, vale ressaltar que pais afetuosos e preparados aumentam consideravelmente a probabilidade de que seus filhos desenvolvam notáveis habilidades. Por isso é muito importante que alguns elementos estejam em harmonia dentro de um lar. Quais são esses elementos? Todos esses aqui que compõem o coração. Proteção, diálogo, limite, cuidado, carinho, união, afeto, amor, respeito. Tudo isso é de suma importância na vida e no lar de um superdotado. Bem, seguindo, pesquisas realizadas por renomados autores da área de superdotação, como por exemplo Benjamin Bloom, aponta que os pais que têm maiores chances de influenciar positivamente no desenvolvimento da inteligência e do potencial dos seus filhos são aqueles pais que combinam apoio e altas expectativas para o desempenho deles, encorajam seus esforços para aprender novas habilidades, providenciam recursos e oportunidades de aprendizagem além das fornecidas pelo ambiente escolar e estimulam a encorajarem na sua área de interesse o mais cedo possível. Olha como é importante a participação dos pais nesse processo. Seguindo, nós temos aqui os ambientes estimuladores. Essa pesquisadora aqui, Ellen Wiener, ela é estudiosa em superdotação e ela aponta que a organização familiar deve girar em torno das necessidades dos filhos, ou seja, os ambientes devem ser ricos de experiência, que está até grifado aqui para vocês prestarem atenção, ricos em experiência por parte dos pais, com educação e apoio fornecido aos filhos. Ela também pontua que a harmonia e o apoio combinados com estimulação e altas expectativas é o ambiente propício para o desenvolvimento do talento. Isso significa, gente, que o ambiente familiar pode ajudar o estudante a encontrar sua própria identidade, descobrir seus interesses e emergir potencialidades latentes. Por isso é de suma importância que os ambientes sejam estimuladores. Seguindo, nós vamos para um ponto importante também na superdotação, que são as gerações. Olha quão importante é entendermos que numa mesma família nós podemos conviver com diferentes gerações. Então, é importante considerar no processo do desenvolvimento das altas habilidades essas diferenças das gerações na família. Por que que é importante?
Porque os integrantes da família têm um impacto direto no reconhecimento e na valorização dos talentos existentes entre os membros familiares. Então aqui, por exemplo, um núcleo familiar ele pode ser composto pela geração de veteranos, que é aproximadamente 80 anos. Nós temos também a geração Baby Boomers, entre 60 e 80 anos. A geração X, que está entre 40 e 60 anos. Geração Y, entre 25 e 40 anos. Geração Z, que está aí na faixa dos 10 a 25 anos. E a geração Alfa, que é até 12 anos. Então, é possível, por exemplo, a gente encontrar numa família, morando na mesma casa, diferentes perfis, valores e tradições. E qual que é o desafio aqui, pessoal? O desafio é que os integrantes que moram nessa casa compreendam que cada geração possui características próprias e uma maneira particular de aprender e lidar com os desafios. Por isso que é importante que essas diferenças sejam respeitadas, para que não haja conflitos entre gerações e dificultando assim a percepção dos indicadores das altas habilidades. Então, seguindo, como que a família pode ajudar nesse processo, né? Você pode estar se perguntando como é que a família pode estar ajudando no desenvolvimento dos filhos que apresentam características de altas habilidades, superdotação. Bem, pesquisadores no campo da superdotação sugerem que os pais conversem com os filhos, que eles debatam, que eles realizem tempestade de ideias, ajudando eles a provocarem reflexões, fazendo com que esses indivíduos, essas crianças e adolescentes, comecem a pensar com mais profundidade sobre o seu ponto de vista. Então, é importante que os pais dediquem um tempo para conhecer o que eles pensam, o que eles desejam e, ao mesmo tempo, uma oportunidade ímpar de aprender com eles. Então, vejam aqui o que o estudioso Freeman traz para que os pais e mães possam incrementar o potencial dos seus filhos e filhas. Freeman diz o seguinte, que os pais precisam fornecer materiais pedagógicos e instruções de alto nível, que eles precisam oferecer liberdade emocional e materiais para jogar e experimentar junto com eles, estimular o pensamento criativo desses estudantes, porque a criatividade é uma característica peculiar neles, e desenvolver os potenciais gerais e específicos desses indivíduos. Bem, seguindo, nós temos aqui um tópico muito importante que é a parceria família e escola. Então, pessoal, nesse processo, nós não podemos ignorar que tanto a família, vou até grifar aqui para ressaltar, tanto a família quanto a escola representam uma dimensão essencial no desenvolvimento de talentos. Por isso, o olhar diante das altas habilidades não deve ser restrito à visão do estudante isolado de seus contextos. Muito pelo contrário, deve focar todos os ambientes que influenciam no seu desenvolvimento. Por isso, eu coloquei aqui uma imagem da família e uma imagem do estudante na escola, porque ele não está isolado, ele faz parte de todo esse contexto. Seguindo, nós temos aí o desafio da escola. Em relação à escola, é possível perceber que o perfil do atendimento ao estudante superdotado tem se modificado de forma expressiva nos últimos anos, não é mesmo? Porém, a unidade escolar ainda enfrenta alguns desafios que é importante vocês saberem. Quais são esses desafios? Pouca capacitação profissional em altas habilidades superdotação, falta de materiais adequados à necessidade do grupo,
a ausência de currículos e programas adequados, poucos cursos de graduação e pós-graduação específicos para a superdotação e carência de pesquisas nessa área, dentre outros desafios que a escola enfrenta. Bem, seguindo, nós temos aqui então, a grande pergunta: o que então pode ser feito? Diante desses desafios apresentados, renomadas estudiosas brasileiras como Eunice Alencar, Denise Flight, Ângela Virgulin, Maria Lúcia Sabatella e Zenita Gunter, elas assinalam alguns fatores que merecem maior atenção. E quais são esses fatores? Ampliar os serviços específicos das altas habilidades em nosso país, atender às necessidades afetivas e cognitivas do superdotado, aumentar a produção de pesquisas científicas nessa área, a fim de influenciar o desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam o reconhecimento, o estímulo e o aproveitamento desses potenciais e investir na formação continuada em altas habilidades, superdotação. Então, essa é uma sugestão do que pode ser feito de parceria da família e da escola no desenvolvimento e estímulo de estudantes com altas habilidades, superdotação. Bem, chegamos ao final desta videoaula. Esperamos que esse conteúdo possa contribuir para o reconhecimento do importante papel que a família e a escola desempenham no desenvolvimento das altas habilidades superdotação, ao criar um ambiente saudável em que a criança ou o jovem possa construir sua identidade, expressar seus sentimentos, seus pensamentos, sem medos ou imposições. É nosso desejo ainda que os materiais deste estudo sejam uma fonte de reconhecimento para o trabalho conjunto e produtivo entre família e escola. Bom estudo e até a próxima!